Olá, deusas e deuses. Mais uma vez, muito bem-vindos a um novo programa Afrodite, porque todos os nossos programas são diferentes. Como vocês sabem, nós sempre trazemos temas que são da nossa vida real, porque aqui não tem mimimi, ou da nossa comunidade, ou daquilo que a gente aposta. E hoje estou recebendo mais duas embaixadoras do Moda Alegre. E vai ser um baita prazer conversar com elas. Então, já aviso a vocês que eu olhei aqui para o lado, sabe por quê? Porque às vezes a Amanda ela vem aqui, mas não tem problema, porque é sem mimimi. É isso mesmo. A gente não corta, a gente não faz nada desse tipo. Programa Afrodite na Cubo Play. É daqui, é para todo mundo. Gurias, muito bem-vindas, muito obrigada, né, pelo tempo. Eu sei que a nossa vida é corrida, a gente está aqui gravando e a gente está preocupado em... Eu também tenho outro compromisso depois, enfim, faz parte. Mas eu quero conhecê-las, então, assim, por favor, se apresentem. Ai, tudo bem? Muito obrigada pelo convite, né? E é um prazer estar aqui. Eu me chamo Priscila Souzagas Machado, né? Eu sou advogada, então eu trabalho com a questão de gestão empresarial. E foi uma honra, né, ter sido convidada a ser embaixadora desse projeto Moda Alegre, né, que é transformando vidas através da moda. E foi bem gratificante porque a gente já conseguiu, né, eu e minha sócia, fazer uma das pílulas que é em direito do trabalho e direito previdenciário. Então, foi uma experiência bem enriquecedora e a gente está bem satisfeito assim, com o resultado, porque a gente já conseguiu colher frutos assim, em uma das visitas e foi uma grata surpresa. Assim, a gente sente muito especial com o convite, né? A Tainá, então, quando nos convidou, a gente se sentiu assim, lisonjeada em participar e conseguir fazer parte de um projeto tão transformador mesmo, que começou lá na pandemia, né? Então, nos conhecemos lá quando ela era primeira-dama ainda. Então, e não imaginava que esse projeto ia conseguir transformar realmente tantas vidas, né? Então, a gente atuou ali na Bom Jesus, e foi muito legal mesmo. Muito obrigada pelo convite novamente. Aí. Imagina, super bem-vinda. Adorei, adorei. Então, boa tarde. Também é uma honra participar do programa Afrodite. Fiquei muito feliz, muito lisonjeada quando a Tainá, a Simara me convidaram, porque é um projeto que eu realmente penso que tem um propósito muito, muito especial, que envolve empreendedorismo social, mulheres empreendedoras, mulheres que precisam, né, gerar renda familiar. E não me apresentei, como assim, mimimi, meu nome é Fabiane, eu sou advogada também, advogada na área criminal, atuo no âmbito criminal há 10 anos e fiquei muito feliz, conheço a Tainá há muito tempo, o meu marido conhece o Nelson, então já tinha uma relação anterior e quando ela me chamou, me perguntou, eu achei extremamente importante e interessante poder participar. Eu amo moda, estou sempre muito antenada na moda, gosto, participo, tenho algumas questões pessoais que eu vivencio da moda e eu acho que veio tudo, assim, se encaixou e eu fiquei muito feliz com o convite, acho o projeto maravilhoso e super importante. Gurias, é uma bela introdução, né? Duas advogadas, né? Uma delas criminal. Inclusive, assim, é como eu digo, é amiga e tem que ser amiga. A gente tem que se grudar nessa, né? Porque se der qualquer M na vida, tá tudo certo. Mas brincadeiras à parte, quando nós fizemos a primeira edição aqui e recebemos outras embaixadoras desse projeto que é lindo, eu assim reforço, né? O Moda Alegre ele quer não somente proporcionar, mas ensinar pequenas coisas que essas mulheres não tiveram acesso e que nós, graças a Deus, né, tivemos uma situação diferenciada e podemos hoje compartilhar e multiplicar. Então isso é muito comovente. Eu acho o projeto assim tocante, porque ele não é um projeto apenas de desenvolver uma habilidade. Ele desenvolve várias habilidades, né? Como se enxergar, como vender, como
como é que a gente vai fazer para precificar? Porque é difícil. A gente que tem formação aqui, que trabalha, enfim, já tem uma dificuldade de precificar, porque como mulheres, e uma coisa importante, não estou aqui levantando bandeira de feminismo, até porque vocês sabem que eu não gosto disso, e muito menos do vitimismo. Mas como mulheres, nós tivemos oportunidade mais tarde, então a gente precisou aprender mais tarde como fazer esse tipo de coisa, né? Mas a gente já sabia, com certeza, os nossos ancestrais ou nossas famílias já sabiam como quantificar e precificar o valor, muito mais do que o preço. E o que fez vocês, advogadas, nesse meio, que é um meio que tem muita demanda, a gente sabe, apostar, né? Independentemente do vínculo e da ideia maravilhosa da Tainá, aliás, um beijo para ela, o que fez vocês assim se sentirem tocadas para investirem, serem embaixadoras e dizerem: eu faço parte disso, eu quero que isso faça parte do meu histórico de vida? Bom, primeiramente, né, por ter conhecido todo o histórico, né, do projeto e realmente ver o quanto essas comunidades conseguiram se aproximar, né, com essa questão da pandemia, que eles começaram lá com as máscaras, enfim. Mas também o que me tocou primeiro foi essa questão da transformação deles, eles serem tão unidos, né, e como mulheres, né, elas não são muitas vezes protagonistas da própria história, então dar um protagonismo para essas mulheres que puderam desenvolver uma renda e mostrar dentro do lar que elas tinham sim valor e não preço, né? E que elas podiam agregar não só a questão né, financeira, mas também de ter esse brilho, ter esse empoderamento, né? Isso foi tão gratificante que fez com que nós também quiséssemos ingressar para poder também orientá-las a saber quais são os direitos, né? Porque todo mundo sabe né, os deveres, como tem, mas e os direitos dessas mulheres, como é que elas contratam, né? Até porque tu estando numa situação de vulnerabilidade, geralmente é mais difícil, né? Tu se posicionar diante de tantas agressões que tu sofre, né? E a gente sabe que esse meio mais vulnerável sofre muito mais. Então a gente quis trazer para eles esse conhecimento realmente de quais são os direitos que elas têm e que elas também são sujeitos, elas também são pessoas e elas, como protagonistas, também têm que ter as regras delas, né? E aí o direito do trabalho, o direito previdenciário, que são realidades que elas vivenciam nas experimentações delas ali, de como fazer um contrato, como elas se resguardarem das entregas, como que elas vão fazer previdenciário, e se eu não conseguir trabalhar amanhã, como é que eu vou fazer para gerenciar agora? Eu tenho uma renda, mas se amanhã eu não tiver, como é que eu faço essa questão previdenciária? Então, para auxiliar mesmo, né? E acredito que esse projeto enriquece muito mais nós do que elas, porque elas nos trazem esse sentimento esse pertencimento de comunidade, tanto é que parte da renda elas revertem para a própria comunidade. Diferentemente de nós que vemos muitas concorrências, né? A gente às vezes, mas eu não vou ensinar o meu colega a fazer porque amanhã ele vai estar fazendo o meu trabalho e é um posto de trabalho, né? É uma oportunidade que eu estou perdendo. E elas não se veem assim, elas têm um espírito muito agregador, né? E não segregador. Então, para nós, isso foi muito gratificante. E realmente eu sempre fiz e sempre gostei muito desse empreendedorismo social, porque eu acredito que a formação em si ela não traz um resultado, né? Mas a empregabilidade, a possibilidade de remuneração, porque isso traz um status de precificação e de valorização daquilo, né? Que tu está fazendo. Então, muito mais por esse espírito, né? De trazer as mulheres para esse, né? Porque a moda ela traz muito essa mulher, né? Essa visão, essa, digamos assim, essa iniciativa. Então, eu acho muito interessante. Eu acho que foi nesse tom que nos tocou, assim. Bom, eu achei muito interessante o trabalho que a Priscila fez, inclusive de auxiliar essas mulheres que nem sabiam dessa possibilidade e
E isso é um passo muito importante na vida de uma mulher, poder saber que vai ter como contribuir para a previdência e ter e reverter isso no momento que ela necessite. Isso é essencial. E muitas vezes para elas isso é inviável, eu nem imaginam como possa ser feito. E no meu caso, que advogo na área criminal, eu não participei, não realizei nenhuma pílula, é um projeto que nós queremos, eu já conversei com a Tainá sobre isso, para nós organizarmos, porque eu entrei posteriormente, mas é no sentido de trazer também para essas mulheres situações de violência doméstica, que eu acho que também são realidades muito presentes, né, na vida das mulheres, e por vezes as mulheres acreditam que aquilo é o cotidiano, é um cotidiano normal e não entendem o que é uma violência psicológica, uma violência que elas enfrentam diariamente dentro das suas casas. Então, essa é uma ideia, é uma intenção que eu tenho de trazer para o projeto Moda Alegre trazer essa realidade e trazer fundamentos legais, trazer o que elas podem fazer quando isso acontecer, a quem elas podem recorrer. E isso é essencial. Eu trabalho na área criminal, eu tenho várias demandas, né, no âmbito da violência doméstica, tanto por parte da vítima quanto do acusado, enfim, nós não escolhemos, né? Então, isso é uma realidade e é muito importante que essas mulheres possam ter a consciência de quem e a quem recorrer. Então, eu acho que o projeto, e trazer também, que é outro ponto fundamental, trazer para um livro a história dessas mulheres, é dar cara, é mostrar quem elas são. E eu achei super importante, interessante e muito valioso, né, essa iniciativa do projeto e essa parceria que ela teve com a editora. Então, eu penso que é um projeto que precisa seguir, e para isso ele precisa de pessoas que estejam junto e que apoiem. E eu resolvi apoiar nesse sentido, porque eu acho que ele é muito importante para um todo, né? Para uma realidade que nós precisamos ainda mudar e dizer e reforçar que nós somos mulheres, que nós buscamos o nosso lugar no mercado de trabalho, que nós queremos ter o nosso dinheiro, que nós queremos, né, representar a nossa vida e termos esse protagonismo. Acho que é mais ou menos isso. Não, as duas falaram de coisas muito importantes. Primeiramente, elas não têm uma visão de futuro, né? Elas não conseguem, ou elas até nem foram ensinadas. Porque se nós, por muitas vezes, nos pegamos pensando assim, escuta, tu tá pensando na tua previdência, né? Porque não vai esperar pela aposentadoria, né, do governo e tudo mais. E aí a gente se pega pensando, e aí a gente pensa que essas pessoas, elas tiveram muito menos ou zero do que nós tivemos. E por outro lado, quando a gente fala de violência, eu acho que à medida em que elas tomam o protagonismo e que elas tomam esse lugar, isso pode ser uma coisa muito legal, se o parceiro for alguém que, enfim, né, apoia, ajuda, incentiva. Mas e se não for? Porque na nossa estatística, a maioria não. É tipo assim, abriu as asinhas, vamos cortar. Não é assim? Eu já fui violentada, acho até que já comentei, mas não sei se comentei na primeira temporada. Eu fui agredida por uma pessoa que eu conhecia, era meu namorado, ele tinha sido meu namorado, aí depois a gente se reencontrou, depois de muitos anos. Então, quando a Fabiane, mas que eu já estou chamando de Fábio, porque sou dessas, né? Então, ela fala que a gente tem que saber o que fazer. O que me aconteceu foi isso. Eu vivi um cárcere privado, porque ele estava, com certeza, sob efeito de substâncias. Então, ele me trancou no meu quarto, fechou a porta do corredor e sabia que o som não ia sair, né? E aí, o mais interessante foi assim, ele quebrou meu celular, que eu tinha comprado há uma semana, né? A pessoa lá contando dinheiro para comprar o celular, e o cara destruiu na minha cabeça. Ai, que merda, sabe? Mas, enfim, celular que fosse, estava tudo certo. Jogou o celular, o meu telefone sem fio de casa no chão, aquela coisa toda.
E aí daqui a pouco eu só pensava assim, gente, eu não reagi. Eu pensava assim, ó, que ele tome consciência em algum momento, né? E daqui a pouco ele tomou consciência. Daí ele parou e falou assim, eu preciso te ajudar, olha o que eu fiz contigo, tenho que te levar para o pronto-socorro. Eu pensei, pelo amor de Deus. Mas enquanto ele me agredia, ele dizia, tu só vai sair daqui no porta-malas do meu carro. E eu fui muito, assim, eu tenho um cachorrinho que se chama Brute, né? Não é por acaso. O meu Brute. Ele, até hoje, se a gente está conversando um pouco mais alto em casa, meu marido tem uma voz bem grave e ele fala alto, ele corre pro quarto, porque ele ficou embaixo da cama e ele presenciou tudo. Foi horrível. E ele ficou traumatizado. A gente fala lá, tá dando risada, ele corre. Eu vou dizer assim, na hora me deu uma coisa, eu preciso de um telefone para falar com alguém. Foi isso que eu pensei, né? E aí o que aconteceu? Pensando em camadas da sociedade, porque eu estou trazendo o meu exemplo para dizer o seguinte, que eu fui até o fim. Só que quando eu cheguei, primeiramente, a primeira pessoa que eu liguei foi para o meu melhor amigo. Ele estava com a avó no hospital e ele disse, eu não consigo te atender agora, mas assim, liga para o teu irmão. Se tu não ligar para o teu irmão, eu vou ligar. Meu irmão não estava em Porto Alegre, estava em Santa Catarina a trabalho. Eu liguei e ele disse, porque eu consegui montar o telefone sem fio de casa e voltar a funcionar. E aí o meu irmão disse, eu não estou aí, mas se tu não falares para a mãe e não fores para a delegacia da mulher agora, eu vou chegar em Porto Alegre, vou matar essa pessoa, né? E eu pensei, gente, e aí fica tudo em cima de ti, tu tem que decidir tudo, tá com dor, tá com tudo, né? E aí o meu carro era mecânico ainda, à época. Eu não mexia a perna esquerda, mas eu tive que usar a embreagem para ir ao encontro da minha mãe, para ela, né, enfim, poder me levar para a delegacia. Cheguei lá, estava mal, enfim, a delegada me disse, eu não vou te atender, porque tu precisas de um atendimento do pronto-socorro. Tu não tem condições de receber o teu depoimento assim. Ok. Fiquei 5 horas, aí trocou plantão, aí tem que fazer tomografia, porque a cabeça dói, foi muito atingida. E o mais engraçado, engraçado no sentido, né, até torpe de falar, mas assim, que quando eu saí, aí eu fui para a delegacia, ok, com tudo lá, com todo o laudo, dos machucados, aquela coisa toda, a escrivã, eu nunca vou esquecer as palavras dela. Ela disse, olha, eu estou acostumada com mulheres de comunidades. Isso não é uma diminuição a nenhuma mulher de comunidade, mas é um alerta. Assim, elas ameaçam o parceiro, vêm aqui, fazem a queixa, mas voltam para casa. E em 4 anos que eu estou nesta delegacia, eu nunca vi uma mulher tão espancada como tu. A sola do sapato ficou na minha coxa. O médico legista, porque eu tive que fazer o exame, né? Ele disse, nossa, só hoje eu examinei, sei lá, 30 e quantas mulheres, tu está destruída. Bom, era 40 graus em Porto Alegre, né? Eu até com os dedos roxos, eu andava de manga longa, eu não pude dirigir por 2 meses, enfim. Só que o que eu quero dizer aqui é assim, ó, lá na hora que tu está prestando depoimento, aí a escrivã, com a delegada, te diz o quê? As duas. Quer uma medida protetiva? Para isso precisa processar. É aí que eu acho que entra o protagonismo que a Priscila trouxe. Porque assim, ó, na hora eu falei, claro que eu quero processar, claro que eu quero uma medida protetiva, né? Eu morava sozinha, enfim. E aí a minha mãe, daí eu não estava em condições realmente de tomar nenhuma decisão, ela disse, não, nós vamos processar. Então é isso. E aí aquela medida foi sendo renovada, né? Nem sei se é assim que a gente chama. E eu vivi uma coisa horrorosa, porque o meu irmão morava no mesmo prédio. Então, assim, qualquer barulho estranho, eu ligava para ele e ele vinha. E eu tinha um medo que acontecesse uma tragédia, sabe? Porque irmão, né? Quer te proteger, enfim. Mas imaginem, eu estou falando assim de um ocorrido em 2012. E eu fui receber, na verdade, eu fui testemunhar, eu tinha descoberto que eu estava grávida na noite anterior.
E eu tive que fazer o meu testemunho grávida. E não podia falar para minha família. Então, assim, ó, é toda uma força que, assim, para mim não é força. Mas eu fico pensando, e o que eu quero trazer aqui, a reflexão e essas mulheres que voltam para esses lugares. Que voltam para onde mora o perigo, né? Trazendo uma coisa para ciclo de violência, na verdade, né? Eu agora ouvindo a tua história também já fui vítima de violência doméstica também nessa mesma época, 2013, então bastante. Olha aí, até 10 anos atrás, então, e também realmente ser vítima de violência doméstica e hoje, né, infelizmente, há muita banalização também do termo violência doméstica, né? Eu atuei também enquanto eu era estudante de direito, né? A gente atua nos núcleos lá para auxiliar a comunidade e a gente testemunhou muitas dessas condições de que para onde eu vou voltar se eu não tenho para onde ir, né? Porque o ciclo de violência e sendo vítima de violência, a gente não conta só conosco, né? Tu é apenas uma das estruturas, porque o agressor ele envolve todas as pessoas da tua família. E aí tu tem um ciclo muito maior que tem que se envolver conjuntamente. E a questão do emocional é absurdo, assim. Porque como tu é tratado numa... Como tu é recebido numa delegacia, né? Primeiramente. O acolhimento na época, pelo menos, era praticamente zero. O que tu quer fazer? Tu vai representar, vai processar? A tua medida vale tanto tempo. Ele não pode chegar perto. Se chegar perto, tu liga pra polícia. Se der tempo... acontece, se não der tempo, bom, é uma vítima. E o processar, aí tu demorava, sei lá, eu recebia a notificação acho que 3, 4 anos depois. Isso aí. 3, 4 anos depois para dizer, tu vai dar continuidade à medida protetiva que já até perdeu a validade lá 6 meses. Então, e a gente fica nessa questão de como enfrentar isso, porque falta uma política de acolhimento, e até porque, assim, um dos maiores motivos, né, e pelo menos do que eu escutava lá no Sajuir, que era o núcleo de assistência, como sair se a dependência financeira é o maior fator. Então, nesse projeto eu vejo um grande potencial, né, e super contribuo aí com a fala da Fábio, que é entender o que é violência, porque a violência não é só a agressão física, como tu sofreu, como eu sofri, né, mas a violência psicológica é o cárcere privado, que elas sequer conhecem o que é. Às vezes é um simples fato de dizer, tu não vai sair, ou vou tirar teu celular, ou tu não vai em tal lugar, ou tu não vai sair com determinadas pessoas. E as pessoas e elas se colocam nessa condição, porque realmente, para onde vão? Onde vai? Né? Onde tu vai colocar essa pessoa vítima desse tipo de abuso psicológico? Porque credibilizar o projeto tá, tudo bem, tá muito lindo, né? Mas tu precisa de uma rede de apoio. Porque se tu chegar e contar assim, olha, eu tô aqui com a Afrodite, um projeto maravilhoso, tô aqui vindo falar para muitas mulheres, e o teu marido em casa diz assim, mas tu vai começar com isso? Tu acredita? Tu já vai começar a te descredibilizar. Então, esse suporte também familiar e das pessoas acreditarem que aquilo é possível e tu vê a transformação, é também uma das questões que faz com que esse envolvimento no projeto ela crie uma cadeia e fortaleça essa base. Porque se a família não estiver junto, dificilmente tu vai perdurar. E é o que acontece com as evasões. Por que só formar? Vamos fazer 1000 costureiras. Se elas não tiverem condições de ascender profissionalmente, delas conseguirem remuneração, delas conseguirem entender esse processo cíclico de violência, de que elas podem, por si, conseguir dar uma estrutura melhor para os filhos, né, que elas não precisam continuar se mantendo naquele núcleo de violência, aí sim a gente começa a mudar essa estrutura de formar por formar, dar por dar, ajudar uma cesta básica. Isso não vai fazer com que aquela pessoa saia daquele ciclo, né? O acolhimento é muito importante, ter uma rede de apoio. Eu acho que mais do que o projeto, né, as embaixadoras formam essa rede de apoio, de pensar coletivamente, de dar esse suporte de várias pessoas com várias formações, com várias histórias de vidas que vivenciaram, que historiaram aquilo e que passaram por muitas situações e que, embora seja classe, como eles sentaram e disseram, mas aconteceu mesmo, daí tu mesmo se duvida, será que é violência ou será que é né?
Imagina uma pessoa que tá em condição, nem foi tanta agressão assim, ele só me chamou disso ou daquilo. Eu ia dizer, Na verdade, quando eu era estudante, eu me lembro que durante as audiências, e eu tenho uma tia que é juíza e sempre atuou na área criminal, e eu ia para o interior assistir as audiências e as pessoas diziam, ai, eu não quero mais, porque ele é bom para mim. E esse é o entendimento, né? Ele me bate, ele me dá um tapinha, mas na verdade ele é uma pessoa boa. Eu não sofri violência, graças a Deus, já sofri outros tipos de violência, mas não no âmbito doméstico, mas assim, com relação inclusive em delegacia de polícia, por eu ser mulher, por eu atuar na área criminal, por eu ter que estar à frente, né, de situações... Aí um sexismo, assim, uma coisa mais E é bem difícil, porque é um ambiente hostil, as pessoas não são agradáveis, né? Eu tive agora um caso há pouco tempo que o cliente dizia, mas não me tratou bem. Não funciona assim. Infelizmente, nós deveríamos mudar essa realidade, mas não funciona. Eu não sou feminista, eu não sou uma mulher que levanta a bandeira de dizer que, né, tem que ir lá, vai. Eu sou a favor dos direitos, mas eu também acho que nós temos que saber usar a lei. Né? A Lei Maria da Penha, ela tem um fundamento essencial, se souber ser utilizado, e se ele for utilizado para a finalidade que ele tem. Então, existe um desvirtuamento, infelizmente, como todas as legislações, e eu vejo isso na prática, o que me deixa muito triste, porque nós acabamos vendo muitas situações em que, inclusive, o homem é, de certa forma, vítima, e acaba sendo acusado de uma violência doméstica, psicológica, e que a situação, ela se perdura, existe uma alienação parental na vida desse homem com relação aos filhos. Então, tudo precisa ter equilíbrio. Eu atuo nessa área porque eu amo e, infelizmente, eu vejo que isso é um problema, que nós deveríamos ter uma coisa mais concreta, né, mais focada, que as pessoas soubessem, olha, a finalidade é essa, vamos utilizar, sem o interesse que é atingir o meu ex-marido, né, por uma situação em que eu vivenciei que não foi interessante, porque hoje, realmente, nós estamos, às vezes, banalizando uma lei que tem uma importância única. E, infelizmente, isso acontece e nós temos que também, talvez, tentar, como operadores do direito, mudar essa realidade, né, que é trazer a informação para essas mulheres que não têm, porque a violência doméstica, ela não está só no ambiente em que essas mulheres vulneráveis, porque todas somos nessa situação específica, mas eu digo mais no sentido de que ela está em todas as classes sociais. Por isso eu fiz questão de trazer o meu caso, para dizer, e aí tu trouxeste o teu. Não existe caso, não existe comunidade, não existe classe. Gente, até ela é mais velada, inclusive, quanto maior a classe, porque as pessoas se submetem mais. E quer saber, eu vou dizer para vocês, eu preferia, hoje, se alguém me perguntar, eu prefiro tomar um tapa na cara ao ouvir algo que me violente. Porque a violência emocional, ela é absurda. Ela ecoa, ela maltrata de um jeito que a pessoa ela te destrói, né? Ela te destrói por dentro e só aí tu que vira... nós temos recursos, né? Vamos parar para pensar assim. Somos privilegiadas? Sim, porque temos conhecimento, porque somos mulheres que nos conhecemos, porque somos mulheres que vamos atrás, porque entendemos a situação. Essa não é a nossa realidade, né? Então, logo, a gente age. Elas é o contrário. A realidade delas é o seguinte, o marido tira o celular e elas acham normal. E vou dizer para vocês, eu tenho um caso na minha família, né, de parentes próximos, que o marido faz isso. Ele tira o celular ou ele tira lá os dados, não sei o que, para não ter internet. E aí, assim, eu fico pensando, mas só um pouquinho, onde é que, né, a pessoa se perdeu, que ela não está se colocando e ela não se posiciona. Claro que a minha vontade é de ir lá bater na casa dela e dizer assim, oi, tudo bom? Olha só, tá uma merda isso aqui, tu não percebeu, né? Porque eu sou dessas, assim, eu adoro, não é uma intriga, eu gosto de trazer a verdade. Eu acho que quando tu cresce num meio de violência ou de vulnerabilidade, que eu acho que é o caso dessas mulheres
que fazem parte do projeto Moda Alegre, é muito difícil tu tirar uma criança de quantos anos? Talvez a tua mãe tenha vivido um relacionamento abusivo e tu foi fruto daquele relacionamento. E como é que agora tu vai virar protagonista e dizer que o cara não serve mais? Ou não é que ele não serve, mas é que assim, ó, eu não sei existir sem ele. Então vamos aprender, né? Eu acho que talvez o fundamento do Moda Alegre, nesse sentido, ele se torna fundamental. Porque talvez o mais importante seja a pessoa entender que ela não precisa se submeter e que a partir desse protagonismo, que, né, de uma série de pílulas e também de conhecimento do que ela pode fazer, ela tome as rédeas da própria vida. Isso eu acho que é essencial no projeto, é possibilitar. E aí essa questão da evasão, das mulheres terem, porque elas também não têm a rede de apoio, né? Porque o homem pensa e diz, não, é melhor tu ficar em casa, porque tu vai ganhar o quê fazendo isso? Quanto que tu vai ganhar? O que tu ganha lá, eu ganho também. Então, daqui a pouco é melhor tu ficar em casa, cuidando dos filhos. E esse é o nosso problema, né? O machismo, que as mulheres, tentar apagar a luz de uma mulher que, no fundo, não entende que ela pode ser o que ela quiser. E eu acho que esse fundamento, esse projeto, ele traz essa possibilidade de clarear a vida de uma mulher e ela entender que ela pode, obviamente, se ela quiser, ser dona de si mesma, né? Eu acho que é bem isso, Fábio. É trazer, além desse protagonismo, né, essa questão delas poderem contar com essa rede de apoio, né? Porque exatamente nesse Sajuíra era às vezes, até tu ficava se questionando, porque as pessoas iam lá e diziam assim, não, mas eu não quero me separar, eu só quero que vocês digam para ele não me agredir mais. E nós, não, mas isso a gente não faz, o que nós temos é a medida protetiva. Tá, mas e para onde eu vou? Né? E esse é um dos questionamentos, né? Essa rede de apoio bom, eu não tenho uma rede de apoio, porque muitas vezes o marido vai dizer, tá, mas tu vai ganhar quanto? Tu vai ganhar R$500? R$500 é o que tu vai pagar numa escola para botar os nossos filhos, porque nós temos 5 filhos, ou 3 filhos, enfim, nós já temos... Então, já começa né, diminuindo o trabalho daquela mulher, né? E também colocando ela numa situação de escolha, né? De dizer assim, tu escolhe o quê? Tu prefere deixar nossos filhos numa escola ou deixar para alguém cuidar ou tu prefere ficar em casa cuidando do teu marido e deixando realmente com que ela deixe de se profissionalizar, ela deixe de ter, porque daí ela vai perdendo as oportunidades, que é aquilo que a gente estava discutindo, né? Eu sou docente, eu dou aula e ontem eu estava dando aula para os meus alunos e eu estava falando exatamente do que a Fábio falou. O problema não são as legislações, o Brasil é excepcional em legislações. As legislações são muito boas de verdade, não é defendendo, né? Não tem questão política aqui. As legislações, desde que elas sejam usadas para o justo, para o correto. A gente deturpa as legislações e também nos colocam, né, uma meia-culpa aqui. Nós também, operadores do direito, também fazemos uma leitura equivocada, muitas vezes em tentativa de benefício próprio, mas as leis são muito boas. A gente precisa, como, né, dentro de um projeto, principalmente com uma visibilidade social, dar essa condição deles conseguirem entender e compreender a legislação como é na vida real e como funciona. Onde buscar essa rede de proteção, onde se apoiar, onde ele encontra... Porque hoje em dia o mais difícil, mesmo com acesso à internet, é onde localizar questões confiáveis. Onde tu vai ter uma organização que vai te apoiar de forma correta, não para tirar foto e postar no Instagram dizendo eu faço muita ação social. Isso é fácil, porque qualquer um vai lá se credibilizar e ganhar sei lá quantos mil seguidores. Mas agora tu fazer acontecer pelos bastidores é muito mais difícil. Porque daí tu não vai ganhar crédito no Instagram, tu vai ganhar outros tipos de crédito. Né? Que nem eu falei assim, se cada uma de nós conseguirmos atingir uma pessoa desse projeto, a gente tem uma infinidade, porque uma pessoa são várias vidas envolvidas, é uma família, são filhos, é um marido, é a mãe, é as tias, e aquilo vai ser visível, né? Porque a gente sempre fala, as palavras convencem, mas o exemplo arrasta. Não adianta eu falar aqui para vocês, porque façam dessa forma, se eu, né? Corrupção vem de casa. A gente não separa o lixo. E a gente quer dizer que corrupção é roubar muito dinheiro ou fazer errado. Tal.
Não, a gente tem que começar aos pequenos passos. Eu acho que o Modo Alegre nas pílulas, né, e desenvolvendo esse socioemocional, né, trazendo esses pequenos conhecimentos, um pouquinho de direito, né? Ai, direito do trabalho. Ah, sim, mas tu saber fazer um contrato ali, pelo menos, tem que ter um prazinho de entrega, tu tem que saber como é que tu vai, quanto tu vai cobrar, porque tu tem que saber o custo do teu produto. Tu não pode ter prejuízo, tu não pode cobrar 5 e custar 6, porque daí tu vai ter que tirar do teu bolso. E aí realmente vai ficar ruim de tu tirar, tu não tem de onde tirar. Então tu precisa, eu preciso fazer previdência sim, porque amanhã eu posso estar doente. E aí meu filho não vai ter. Bom, se eu tiver um salário mínimo, pelo menos eu consigo lá manter. Quanto que eu preciso? Como é que eu faço? Vou, R$2 por dia, faz um cofrinho, pega um cofrinho daqueles, né? Fura uma garrafinha, põe lá R$2 por dia. Essa é a minha meta. Se eu não fizer nada, R$2 vai ter que estar lá. Para eu poder. Isso aqui eu estou ajudando não só a mim, mas a minha família, meus filhos. Então, se tiver essa consciência, a gente conseguir pelo menos trazer essa questão de que nós podemos nos apoiar e a gente tem onde buscar esse recurso, eu acho que para eles e para nós, eu acho que já nos fortalece como mulheres. Sabe, dizer, a gente pode ser protagonista da nossa história se a gente quiser, mas a gente precisa ter o nosso suporte. E eu acho que o projeto hoje ele se fundamenta muito nesse apoio. Porque é fácil dizer, cada um chega onde quiser. Como chega? Se eu não souber como chegar, ninguém vai te dizer. Tu não vai conseguir chegar sozinha se tu não tiver. Então, a gente está tentando ser o caminho. Né? A gente é aquela trilha dourada no Mágico de Oz. Né? A gente vai descobrindo lá que o leão que era covarde vai virando valente. Então, a gente quer ser aos pouquinhos, né, cada um daqueles personagens do Mágico de Oz, para mostrar que o caminho existe e que a gente vai estar lá todas juntas para chegar num objetivo final. E mostrar que, independentemente de classes, todas algumas já sofreram, outras não, mas todas estão dispostas ao mesmo objetivo em comum. E uma coisa que eu acho importante até trazer é que, assim, quando a gente fala da mulher como vítima de violência, muitas vezes ela se coloca nessa posição. Eu não quero aqui também estraçalhar os homens, porque eu já vi situações de mulheres em vulnerabilidade que se posicionaram e conheceram um novo marido, mesmo em comunidades carentes, né, em situações de vulnerabilidade, com 5, 6, 7 filhos, e conheceram um novo parceiro, que passou a admirar, passou a incentivar. Então, a gente não pode ter esse medo. E sim, eu acho que quando a gente aproxima quem teve mais possibilidades e quem teve menos, a gente encontra um caminho do meio, né? Um caminho iluminado de informação, porque a gente também ganha muito com o que elas nos passam. A resiliência dessas mulheres é um exemplo que nós, assim, eu falo por mim, mas perguntando para vocês, eu não sei se eu teria. Eu acredito que é uma realidade dura e difícil de ser enfrentada, porque a partir do momento que tu não tem, como a Priscila disse, uma rede de apoio, a regra geral, tu recua e tu diz, não, vou seguir na minha zona de conforto, que é aquela minha realidade, né? Mas entender que o projeto pode e que a pessoa, se persistir, ela tem a possibilidade de autonomia, então que ela não tenha rede de apoio que ela gostaria de ter, mas que ela tenha, então, essa rede de apoio externa e, a partir daí, ela arrume uma vertente independente, é o caminho que eu penso ser o mais, assim, o melhor. Eu não vivenciei, e eu tenho uma realidade que, graças a Deus, não, né, eu tive bastante esforço para chegar onde eu cheguei. Sou muito grata a todas as oportunidades, mas ninguém faz nada sozinho. Né? A não ser que tu venha de um berço de ouro e que aí é uma realidade que eu não vivenciei. Então, eu acredito que sim, que
que nós temos que encontrar o meio do caminho, como tu dissesse, Kelly, para unir forças e fazer o bem para as pessoas e auxiliar num projeto que é importante e não é só levar uma cesta básica no mês, que era isso que eu fazia muitas vezes. Eu ajudava projetos aleatoriamente meu filho sempre fala, e eu ajudava achando que eu estava fazendo um ótimo papel como uma pessoa que pode, assim, de alguma forma contribuir. E não, se tu pega um projeto, e quando a Tainá me convidou, eu entendi que existia um propósito, eu disse, nossa, agora eu acho que eu posso fazer o início, meio e fim de uma caminhada. E eu entendi que aquilo ali, junto com o que eu estava vivenciando já, que eu gosto de moda, como eu disse, e o direito criminal, eu poderia fazer um combo e eu ganho muito mais do que essas pessoas, com certeza. Então, é auxiliar, me doar, tentar contribuir com o que eu tenho para que essas mulheres possam mudar a realidade e mudar a vida delas daqui para frente, sabe? Eu penso que seja o meu objetivo quando eu entrei para o projeto e quando eu admiro muito o projeto, acho que ele tem todas as condições de seguir e ter uma linda trajetória. Não, com certeza, é um projeto lindíssimo. Como eu já falei para vocês da outra vez, né? O Moda Alegre ele foi criado em 2019 e ele segue. A ideia dele é, então, com essas 20 comunidades, atender, instruir, capacitar, empoderar, embora eu não goste muito do nome ou do verbo, mas sim, é isso. É que cada uma dessas mulheres possam entender que a decisão sobre a vida delas é somente delas. Então, com certeza, fazer parte de um projeto desses é gratificante, edificante, porque, penso eu, a grande sacada da vida está aí. Eu ouvia muito quando era pequena, quem tem mais dá para aquele que tem menos. Parece até uma frase clichê, mas não é isso que a gente está se propondo a fazer? Se a gente teve mais, seja a oportunidade, ou se a gente foi atrás, ou se a gente não foi vulnerabilizada, a gente hoje entrega para quem não teve. E que bom, porque isso reverbera e que o projeto, sim, continue, reverberará, né? Porque a gente está pensando num futuro. Eu estou bem emocionada assim, com as colocações de vocês, me senti muito à vontade para falar também da minha situação, porque eu acho que quando a gente se coloca aqui como situações que a gente viveu, vocês se identificam, vocês entendem que nem tudo foram flores nesse caminho e não continuarão sendo, porque a vida é feita de desafios, a gente vive um dia depois do outro. Sim, tem um negócio que eu adoro, que é tipo assim, tá com medo? Vai com medo mesmo. É tipo isso, né? Dá um cagaço, mas assim, é o que tem que fazer. Vai lá e faz. Então, que esse projeto, ele siga assim, ajudando e fazendo com que mulheres acreditem nelas mesmas. E eu acho que também parabenizá-las por investirem, por acreditarem, né? Eu sou uma das que acredito muitíssimo, porque ele não é somente um projeto que entrega ou uma cesta básica ou uma ajuda mensal, ele é um projeto que capacita, desenvolve. Então, a gente está falando de algo grandioso, algo realmente transformador. Acho que essa é a grande palavra que pode encerrar esse nosso episódio. Eu quero agradecer a essas duas embaixadoras maravilhosas que muito contribuíram aqui, muito trouxeram. E se vocês quiserem colocar mais alguma coisa, por favor, fiquem à vontade. Só queria agradecer novamente, né? Eu acho que fazer parte desse projeto e se sentir escolhida para ser embaixadora é realmente uma honra, assim, e ver resultado, assim, né? Eu sempre falo assim, eu gosto muito dos indicadores, das metas,
porque isso credibiliza muito, né? É dizer assim, olha, nós já temos pessoas que decidiram, né, incluir lá o cadastro no INSS, então já estão seguradas. Que ótimo, é uma família que não vai, que a gente sabe que ali na frente, né, pelo menos vai estar amparada. Então a gente começa a ver que existe, né? A gente acaba saindo dessa questão de o social é só fazer por fazer para mostrar alguma coisa. Não, ele traz resultado sim, mas a gente precisa acreditar. E eu acho que esse crédito assim de todas as pessoas envolvidas serem pessoas, né? E me sinto super lisonjeada assim pela escolha, assim, são pessoas super, né, capacitadas como a Fábio, como as demais que já vieram aqui, né? E com a Kelly aqui, que são pessoas geniais, fantásticas, pessoas que realmente trazem, agregam muito, né? Eu me sinto, né? Eu cresci muito aqui já, só nessa conversa aqui e vendo essas histórias. Então, acho que todo mundo cresce junto. Eu acho que crescer junto é o maior legado desse projeto. Eu agradeço também, Kelly, foi um prazer te conhecer. Não conhecia a Priscila, porque eu não fui na pílula que ela, né, apresentou, mas foi um grande prazer. Muito bom conversar com vocês e trocar experiências e saber das histórias e saber que nós podemos somar. Então é isso, muito obrigada. Então é isso, gente. Transformar e somar. Agradecemos, então. Vocês podem acompanhar o Modo Alegre. Não deixem de acompanhar. Estejam conectadas. Permitam-se sempre. Isso serve para qualquer classe, qualquer idade, qualquer tempo de vida. Porque isso é Afrodite, isso é poder feminino. Eu encerro dizendo: o programa Afrodite na Cubo Play é daqui, é para todo mundo. Obrigada, gurias. E até o próximo episódio.